Olá, torcedor e torcedora do Juventude, mais um Papo Online aqui pela TV Papo by X-Play. E hoje um convidado muito especial para resenhar com a gente, conversar um pouquinho. Ele que sabe muito do Juventude como atleta, hoje também como torcedor da Papada. E é com muito prazer que hoje o Papo Online conversa com Ademar Antônio Piccoli, o xerifão, com muitas histórias pelo Juventude, muitas conquistas. Piccoli, obrigada por nos atender aqui da TV Papo by X-Play. Um prazer conversar contigo, Piccoli, tudo bem? Olá, tudo bem? O prazer é todo meu. É sempre uma honra, todas as vezes que eu recebo a oportunidade de falar um pouquinho do Ju e também falar um pouquinho daquilo que a gente pensa de futebol, né? Pois é, Piccoli, como eu disse, né, muitas histórias com o Juventude, tu que começou aqui com o Papo, né, com o Verdão, esteve presente numa das maiores conquistas do Juventude, que foi a Copa do Brasil em 99. Muitos torcedores com carinho enorme por ti, mas conta um pouquinho pra gente, Piccoli, dessa tua história, dessa tua vivência aqui no Juventude, tanto tempo. Bom, na verdade, eu até agora estou nesse período aqui com a minha base novamente do meu ponto de partida, né? Eu estou aqui na cidade dos meus pais e foi daqui que eu saí para Caxias do Sul, foi daqui que eu saí para fazer o famoso Peneirão, foi daqui que eu saí para conhecer o Juventude. Nem imaginava que a história do futebol pudesse me proporcionar tantos momentos maravilhosos e tamanha identificação com o clube, né? De todos os meus amigos, inclusive aqui da cidade agora, de Iraceminha, que eu voltei, o pessoal até então me associava a outros clubes. Agora eles sabem que eu sou papo, né? Porque a identificação é muito grande, tudo aquilo que o futebol me proporcionou tem uma relação com o Juventude, não posso negar isso aí. Mas foi uma caminhada diferente. Hoje eu falo muito sobre isso, eu tenho palestras a respeito de sonhos, da capacidade de você gerenciar emoções, enfim, de tudo aquilo que uma caminhada de um jovem, às vezes, ela pode ser determinante, se você tiver essa condição ou não. Eu saí do interior, uma cidade muito pequena, para, de repente, ir para uma cidade, para mim, era enorme naquela época, final da década de 80, início da década de 90, muito tempo atrás, e acabei acompanhando uma transformação da cidade, principalmente do clube, né? Entre idas e vindas, eu fiquei quase 10 anos profissionalmente falando, ligado ao Juventude. E emocionalmente, esquece, né? Isso não sai mais da gente, é uma coisa que no meu trabalho como treinador, hoje eu trabalho com o Fernando, né? Fernando Reck, que também é um cara de muita identificação com o clube, e não tem como a gente não falar, e não tem como a gente não acompanhar a Juventude. E nesse tempo todo, 10 anos, né, que tu falaste, Piccoli, de idas, de vindas no Juventude, qual o momento marcante para ti? Como tu bem falaste, né? Tu saiu de uma cidade do interior, veio para uma cidade grande, para um clube de nome como Juventude, uma mudança extrema na vida de um profissional, de uma pessoa, da própria pessoa, a gente falando, né? Veio muito novo, viveu tudo dentro do futebol. Qual a lembrança que fica assim sempre na tua memória quando é falado do Juventude? Copa do Brasil. Eu ia te dizer, mas eu disse não, né? Vamos deixar o Piccoli falar se realmente é esse um dos momentos mais importantes. Não tem. Tá aqui, isso me acompanha, inclusive como profissional, como reconhecimento profissional, tem muito a ver com aquela conquista. Mas, assim, junto com aquela conquista, tem algo muito pessoal no momento do Maracanã. Por exemplo, eu saí da casa dos meus pais para realizar meu grande sonho, que era ser profissional. Mas eu queria ser um profissional de reconhecimento, que as pessoas soubessem quem eu era, e para isso eu tinha na minha cabeça que eu precisava ser campeão brasileiro, e dentro do Maracanã. Porque de infância eu acompanhei o Maracanã, assistindo pela televisão. E o Papai do Céu me deu num dia só isso, ele me deu um título nacional e ele me deu dentro do Maracanã esse título. Então, poxa, e com o meu clube de coração, é um negócio maluco isso aí, não tem como a gente não lembrar. E me oportunizou, que aí sim era uma relação com aquilo que eu vi na minha infância, me oportunizou esse título de eu jogar uma Libertadores. E essa conquista me oportunizou ser o capitão do Juventude
nas primeiras rodadas, enquanto eu não tive a lesão, numa Libertadores. Então tem uma equação de momentos muito, muito interessantes que tem a relação direta com o Maracanã, né? Com você ter sido campeão e aquela conquista ela ainda é muito marcante para as pessoas. E toda essa representatividade, Piccoli, não só dentro de campo como zagueiro, como todo o trabalho que tu fez dentro de campo, tu tinha muita representatividade fora também, como uma liderança, como alguém importante, muito importante dentro do grupo, né? Eu fui construído, fui lapidado, eu não tinha esse perfil, eu tive uma vida militar, né? Fui militar por 2 anos, o período que eu saí da base do Juventude, fui militar por 2 anos, depois eu retornei ao Juventude. E nesse período eu comecei a ter um pouco mais de consciência em relação à hierarquia, a relação direta sobre comando e a capacidade de você também liderar. Isso eu comecei a compreender ali. Mas eu fui lapidado dentro do futebol porque naquele período de atleta eu não me via muito assim como um líder, né? Eu queria era jogar e fim de papo. Mas depois, conforme a gente vai caminhando, você vai ganhando experiência, Eu fui capitão muito cedo. Nos períodos que fui emprestado para o Juventude e para outros clubes, eu já ia com o peso da camisa do Juventude e naturalmente eu recebia a abraçadeira. E não vou mentir para você, eu não gostava muito da ideia, sabe? Eu não gostava muito de ser capitão, eu já era um cara que não tinha dificuldade para me expor, né? Então, mas essa parte da liderança, ela cresceu muito nesse período de Juventude. Eu tive grandes exemplos de líderes, né? O meu grande exemplo, falo para todo mundo, foi o Flávio Campos, é nosso capitão. Era um líder que ele conseguia, ao mesmo tempo, estar do lado de todos e cobrar todos. Talvez por isso ele pudesse cobrar todos. Mas ele cobrava dando exemplo, sabe? Uma coisa que eu associei muito, sabe? E aquele crescimento da década de 90 do Juventude, eu participei praticamente de toda aquela parte ali, exceção feita em 94, mas de 95 para frente eu tive presente naqueles momentos todos. Então aprendi muito com aqueles atletas que passaram, os mais experientes do Juventude, e eu lembro que um dia o Flávio me convidou para uma reunião de premiação, esse negócio, eu falei, capita, não vou nessa conversa. E ele falou assim, ele era o único que me chamava pelo meu nome, um dos poucos, né, mas o único. Edemar, você precisa ir, porque você... alguém da casa precisa se fazer presente num outro formato. A gente já tinha o Laurinho que participava, né? Mas eles queriam um cara assim mais agressivo nessa parte das reuniões. E ali eu comecei a entender a importância também de saber expor o que a gente pensava, né? E aí veio um crescimento natural que quando o Flávio parou, a abraçadeira acabou vindo direto para mim. Coincidentemente a gente estava juntos nesse período. E isso muito me honrou, mesmo eu não sendo muito chegado na ideia, sabe? Eu achava que eu já tinha uma exposição grande, só que me ensinou muitas coisas, né? Hoje, quando eu chego no ambiente de trabalho como treinador e para eu entregar essa abraçadeira para alguém, eu tenho alguns pré-requisitos importantes que a gente não abre mão. São qualidades, né? E isso cada técnico é quem realmente vai ver dentro de um atleta. E a gente estava conversando até fora do ar, né, Piccoli, e é legal a gente trazer isso, foi que tu chegou a trabalhar com o Humberto Louser, que veio agora para comandar o Juventude, ele que vem fazendo um trabalho, vem projetando o Juventude para sair dessa situação complicada da zona de baixo da tabela, e então tu pode falar com prioridade também pra gente sobre esse treinador. Ele, como eu comentei contigo, né, ele tem uma característica de conversar com a imprensa, explicar treino, enfim, uma postura. Ele sempre falou desde que ele chegou aqui na questão da coragem dos jogadores, de pegar o que cada um tem de melhor e colocar dentro de campo. E tu já trabalhou com ele, também conhece muito do Humberto, né, Piccoli? É verdade. Primeira colocação minha, a torcida absurda para que ele tenha sucesso no Juventude, porque também confidenciei a você que analisando de fora, eu entendia que em algum momento o Humberto iria vir para o Juventude. E aí vou explicar por quê. Eu vejo que o Juventude, falando de Série A de brasileiro, ele não encontrou a identidade dele de Série A. O Juventude ainda não encontrou esse equilíbrio. Tamanha pressão, tamanha a dificuldade, o momento é outro. Então, quando tem a oportunidade de trazer alguém que conhece a casa, conhece as dores, né? Conhece
aquilo, os valores, é um cara que vai saber explorar. E a ideia de jogo, o que ele pensa de futebol, também me agradou muito nas conversas que eu tive com ele. E, então, minha torcida, logicamente, é absurda para que ele tenha sucesso, até porque eu quero muito que o Juventude não seja rebaixado, que ele se mantenha alto, que, na minha opinião, é o que vai acontecer. Tá? É uma questão agora de ajustar rápido, de ter crescimento, e importante essa ideia da coragem. A primeira divisão, Série A do brasileiro, exige muita coragem. Usar a camisa, você vestir a camisa do Juventude é uma coisa, você entrar com essa camisa dentro de campo é outra coisa. Você precisa de mais, e todos, acredito que estejam ali, têm condições sim de apresentar um pouco a mais. Mas é necessário que alguém desperte, e normalmente quem faz isso é o comando, normalmente. A gente não coloca isso dentro de ninguém, mas está ali dentro. Aí a capacidade para despertar, o Humberto tem. Ele, quando atleta, já era um cara muito identificado com as ideias do treinador. Humberto, juntamente com aquela turma lá de 2011, ele foi um dos responsáveis por eu ter me tornado treinador logo depois do Caju, lá que nós vencemos em 2011. Depois de 7 anos que o Juventude não ganhava um clássico em casa, nós vencemos. E eles cercaram o Demore, fiquei sabendo depois, né? Faz pouco tempo, inclusive, fiquei sabendo disso. Eles cercaram o Demore, que era o vice, e falaram, não contrata mais ninguém, o treinador é o Pipe. Aí, mas eu perguntaram se eu concordava, né? O Demore foi direto para a coletiva depois do clássico e me efetivou. Só depois ele entrou na sala para conversar comigo, depois de eu ter conversado com os atletas. E foi muito bacana porque aquilo me causou um impacto muito grande. Eu estava recebendo a oportunidade de treinar um clube de coração, um clube que eu tinha vencedor como atleta. A responsabilidade era absurda, né? Mas, enfim, aí a gente conseguiu organizar um pouco, não tivemos sucesso no Brasileiro daquele ano, mas o Gauchão foi bom, a gente voltou para a Copa do Brasil por mérito dentro do Gauchão, e também, foi até bom a gente falar, eu conquistei meu primeiro título como treinador do Juventude, com o Juventude. É legal porque fui campeão como atleta e depois campeão como treinador. Não sei quantos atletas a gente tem com essa oportunidade, e eu me senti muito honrado. E agora eu quero, assim, deixar uma mensagem para o Humberto, se ele estiver assistindo, que eu não falei ainda com ele. Claro que ele vai assistir. A gente vai mandar. Se ele não estiver assistindo, a gente vai mandar para ele, para com certeza ele ouvir esse recado aí. Tá, vou passar uma mensagem bem breve. Capita, seja você. A casa está precisando disso. Identidade. Você conhece os atalhos. Você sabe o quanto a gente conversou. Cara, confio demais em você. A responsabilidade, eu sei que você não se assusta. Então, seja você. Coloque tudo aquilo que a gente conversou lá no dia que nós batemos um papo. Coloque casa direitinho com a nossa casa aí. Piccoli, a gente tem muitas histórias para contar, nossa conversa vai muito longa, muito longe, por tudo que tu viveu aqui no Juventude, agora como torcedor da Papada, tenho certeza que tu acompanha todos os jogos, está na torcida, como tu bem falaste aí do Humberto também, mas eu quero te agradecer, ao menos para a gente ter esse bate-papo hoje, num momento tão importante, na torcida pelo Juventude, para que realmente ele saia dessa zona de rebaixamento, permaneça na Série A, e é tão bom ouvir histórias de pessoas que começaram como atleta, agora você também como treinador, mas mesmo assim com essa identidade, com essa identificação com o Juventude, com a Papada, que é muito importante e pra gente é essencial. Então, obrigada, Piccoli, muito obrigada por nos atender e conversar com a gente. E a gente conversou com ele no nosso Papo Online de hoje, Piccoli, o xerifão, com muitas histórias, começou nas categorias de base do clube, foi atleta, capitão, conquistas, treinador e agora torcedor da Papada.